Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E aqui a gente vai fazer um vídeo rápido abordando temas que são importantes que você deve observar na hora de votar amanhã. Qual é o posicionamento do candidato em relação a esses temas? Rapidinho aqui. Prometo ser bem direto ao ponto aqui. Vamos lá. Família. Como o candidato ou a candidata se posiciona em relação à família? Há inúmeros projetos de lei no Congresso Nacional e um deles trata justamente da exclusão do nome pai e mãe dos registros de nascimento, fazendo com que a ideia de pai e mãe que nós temos, certo, já estabelecida na sociedade, seja modificada para atender uma militância ideológica que, no desejo de contrariar aquilo que já é estabelecido na sociedade, tenta justamente através de uma lei como essa mudar o padrão de família como nós já conhecemos. Então, é um verdadeiro absurdo e há pessoas que defendem essa ideia de maneira aberta, mas que no período da campanha tentam esconder. Então, preste muita atenção, porque essas pessoas geralmente elas não têm a visão de valorizar a família, muito pelo contrário, mas uma visão de destruição em relação a princípios e valores. Vamos lá. Corrupção. Corrupção é um tema muito caro ao brasileiro, porque a gente vem de dois grandes escândalos, o Mensalão e o Petrolão, ambos protagonizados por grandes lideranças do Partido dos Trabalhadores, o PT, e inclusive condenado. O atual presidente da República, por exemplo, foi condenado no escândalo do Petrolão ou da Lava Jato, que ficou conhecido também, condenado na primeira e confirmado na segunda e terceira instância, tendo permanecido aí mais de um ano preso. Então, corrupção. Como esse candidato trata essa temática? Qual a abordagem? Qual o nível de importância e de consideração que essa pessoa faz ao ser indagada, questionada sobre escândalos anteriores a nível local e nacional? Questão do crime, segurança pública. Será que essa pessoa defende o fim da polícia militar? Será que esse candidato já participou de movimentos acusando os policiais de serem preconceituosos e etc., de maneira indiscriminada, sem ter realmente um fato concreto capaz de provar que houve por parte da polícia crime, intenção de preconceito ou coisa do gênero? Então, assim, muito cuidado como esse candidato aborda a questão de crimes. Será que ele é favorável, por exemplo, a descriminalizar determinados tipos de crimes para atender uma agenda ideológica e até mesmo mirando votos? Muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo. Drogas. Como esse candidato trata a questão das drogas? Ele é a favor ou contra a liberação das drogas? A favor, por exemplo, da liberação do uso da maconha de maneira indiscriminada, com o argumento de dizer que o uso é recreativo. Sabemos que as drogas é um mal que destrói famílias e vidas, e muitas pessoas estão perambulando hoje pelas ruas vítimas, né, da maldição da droga. Então, assim, qual é a visão desse candidato em relação às drogas? Educação. Outro tema muito caro ao brasileiro e que tem sido negligenciado. Quais são as referências que esse candidato ou essa candidata tem em relação à educação? Será que a sua visão realmente é de formar ou tão somente de maquiagem? Nós vivemos dias difíceis no Rio Grande do Norte com relação aos índices educacionais. Então, assim, está na hora da gente pensar qual deve ser a melhor escolha para as nossas cidades. Aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, nós só temos segundo turno na capital do estado. Então, observe qual o perfil dos dois candidatos e onde eles mais se encaixam dentro daquilo que nós acabamos de tratar aqui com todos vocês, tá bom? Forte abraço, viva a democracia. Amanhã, 27 de outubro, o brasileiro, o natalense, mais especificamente aqui no Rio Grande do Norte e em outras capitais e cidades do Brasil, terá segundo turno também. Mas aqui em Natal, amanhã, os natalenses estarão novamente nas urnas escolhendo o futuro prefeito ou prefeita da nossa capital. Beleza? Até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Valeu!